Meu nome é Alexandre de Castro Gomes, mas vocês podem me chamar de Alex, que é como todos meus amigos me chamam. E eu sou autor de livros para crianças e jovens, né? E quando eu digo assim, eu sou autor, que eu sou escritor, eu sou um inventor de aventuras. Eu sou um criador de mundos, eu sou um domador de personagens, né? Porque quem escreve cria mundos, né? E inventa aventuras. E doma os personagens, ou seja, eu posso botar um personagem bem malvado na minha história e posso fazer ele ficar bonzinho. Então, isso eu tenho esse controle sobre isso, porque eu estou inventando a história. E o legal disso, de inventar a história, é que inventar a história é uma grande brincadeira, né? Quando você brinca de inventar histórias e de criar um mundo, você está quase que brincando. Vocês, quando brincam com as suas bonecas e os seus carrinhos, e os seus soldadinhos, e os brinquedos, porque você usa a sua imaginação e a sua criatividade. E quando você lê, é a mesma coisa, você está dentro da história. Então, isso que é o bacana da leitura. A leitura faz a gente viver novos mundos, faz a gente viver as aventuras que aquele personagem está vivendo. A gente vive junto com eles, né? Mas, então, quando eu crio esses mundos, é que nem quando eu estava falando com vocês brincando. Porque quando você brinca com um carrinho, né, a sua corrida de carrinhos pelo sofá da sala e tal, você está inventando uma história à medida que você está brincando. Aí o carrinho fez aquela curva muito perigosa, ele derrapou, e aí joga o carrinho, ele explodiu. Tudo isso é uma narração que você tem da sua própria brincadeira. E essa narração é uma história que você está criando naquele momento. Se você brinca com seus super-heróis, o Homem-Aranha está lá e vai derrotar, mas chegou o Capitão América que ficou do mal. Então, você está criando uma história. O Capitão América ficou do mal. Então, assim, na sua imaginação, você está inventando aquela história. Você está criando um mundo que é seu. Né? Tem alguém apresentando alguma coisa. Um mundo que é seu. Então, inventar essas histórias e criar esses mundos é uma grande brincadeira, que é mó barato. E a mesma coisa é a leitura dessas histórias. É o que você falou. Quando você assiste o desenho, você se vê dentro do desenho. Quando você lê uma história, você se vê dentro da história. Você, naquela história, você vai fazer coisas que na vida real você não faz. O seu personagem vai fazer coisas que você nunca soube como fazer. Ele vai montar um relógio de sol. Você já montou um relógio de sol? Não. Mas você vai ter montado o relógio de sol junto com o seu personagem no momento que ele está montando o relógio de sol. Você vai saber que ele vai botar uma pedra no chão, que ele vai fazer um risco, porque na história vai explicar isso. Então, ele vai viver coisas e vai experimentar coisas que vocês vão experimentar só pela leitura, pelo prazer da leitura. Eu costumo dizer que você escolher, porque aquele negócio também, nem toda leitura é prazerosa, né? Tem algumas leituras que são muito chatas. Tem livros que são chatos. São chatos para a gente, mas são legais para outras pessoas. Então, o grande mistério, o grande barato, está você descobrir o livro que é legal para você, que com certeza você vai descobrir. Se te colocar dentro de uma biblioteca lá por meia hora, por 40 minutos, fica aí dentro, ó, vai só olhar o que tem, não precisa fazer nada, só olhar os livros da estante. Você vai acabar achando um livro que você vai se interessar por aquela capa, por aquele enredo, por aquela história, por aquela sinopse. Olha, esse livro aqui é sobre dragões que comem princesas azuis. Como assim que ele come princesas azuis? Aí você vai ver, peraí, o dragão estava lá e comeu a princesa azul porque ele não gosta daquela cor, e quando ele era criança, aquela coisa. Então você vai conhecer a história do dragão porque ele só come princesas azuis. Então, assim, vai chegar um momento que você vai achar aquela capa daquele livro, com aquela história que te interessa. E isso é o grande barato da leitura, né? É você poder ler o que gosta e se divertir com aquele negócio que você gosta. E criar aquela história na sua cabeça. Porque no momento que você lê a história não é mais só do escritor que escreveu, que inventou. Você que está lendo, você está inventando junto com o escritor. Porque você vai ler de um jeito, você vai entender a história de um jeito talvez diferente do que o jeito que o escritor quis contar. Né? Eu tenho um livro que é esse daqui, ó. Ele se chama O Livro que Lê Gente. Tá vendo? Esse livro já ganhou alguns prêmios e já entrou em algumas listas de indicação. Esse livro conta a história de um livro que conta a história de um livro. Ele está na prateleira mais alta de uma biblioteca, mas ela é tão alta que as crianças não alcançam aquele livro para pegar para ler. Então ele fica lá em cima sem ter muito o que fazer. E aí ele começa a ler as pessoas que entram dentro da biblioteca. Em vez das pessoas lerem o livro, ele começa a ler as pessoas. E ele vai vendo que aquele menino que entrou, ele tem a camisa toda manchada de bolada, de bola de futebol, e ele pensa, esse garoto aí deve ser o goleiro do time que fica tomando as boladas todas.
Olha lá, tem uma luva saindo da mochila dele. Então, ele deve ser o goleiro do time. Por que ele está aqui? O que ele está lendo? Ele está lendo histórias sobre outros goleiros, sobre outros... Ele está querendo melhorar. Então, o livro vai lendo a pessoa e vai adivinhando quem é essa pessoa. Como é que ela é, o que ela faz, o que ela gosta. Só de observar a pessoa. E ele vai criando aquela história na cabeça dele. Depois ele olha... Esse livro... Eu terminei de ler o Rafa. O Rafa. Agora eu vou ler a Graziele. E aí ele começa a ler a outra pessoa. E a outra pessoa, e a Graziele já é uma menina que ela está lendo um livro sobre vampiros. E olha, na mochila dela tem um adesivo dizendo eu amo vampiros. E olha lá, ela usa as unhas dela são pintadas de preto. Ela deve gostar desses filmes de terror. E o livro vai lendo a Graziele. Depois vai dizer, nossa, ela é uma menina que ela gosta de terror, é uma menina que gosta de vampiros, é uma menina que pinta as unhas, porque ela gosta de se sentir bonita. E ele vai conhecendo a pessoa só de observar aquela pessoa, ele vai criando uma história para ela. Então, o livro que lê gente é mais ou menos isso. Engraçado que eu comecei a falar sobre isso, já não sei porque que eu comecei, mas eu, enfim, falar sobre isso. Eu vou aproveitar que eu estou falando sobre isso e vou apresentar para vocês alguns livros que eu escrevi. Pode ser? Eu não sei se vocês vão conhecer todos ou se vão conhecer algumas. Vou mostrar, por exemplo, esse daqui. Ó. Esse aqui foi o meu terceiro livro publicado, se chama Condomínio dos Monstros. E a história de um prédio onde todos os monstros moram... Todos não, tem 10 monstros que moram nesse prédio, cada um num apartamento. E eles incomodam assim, a múmia. A múmia é uma dos monstros que ela está tentando dormir, ela não consegue, lá no sarcófago dela. Gostei. Porque os monstros fazem muito barulho. Então ela marca uma reunião de condomínio, desce todo mundo para o playground para discutir o que está acontecendo. Eu não consigo dormir porque você arrasta a corrente, ela reclama com o fantasma. Porque ela reclama com o saci, você aperta todos os botões do elevador. E ela reclama com não sei o quê, você faz isso, você faz aquilo. E você joga sujeira no chão. E ela sai reclamando de todo mundo. Eu já li esse livro. Já leu? Que bom, fui eu que escrevi. Enfim, o Condomínio dos Monstros é esse livro. Né? Aí eles têm que ler para saber o que acontece no final. Esse livro foi tão legal que eu escrevi esse aqui, como se fosse uma continuação dele. Esse se chama O Porteiro do Condomínio dos Monstros e conta a história do Zé Chico, que é esse porteiro aqui, que ele é contratado para ficar na portaria do prédio roxo de 5 andares, que é o prédio que é o Condomínio dos Monstros. E muito bom o seu desenho na lua do monstro, hein? Eu adoro monstros, muito bacana, guarda isso daí. Bota num quadrinho. E o Zé Chico não sabe que quem mora naquele prédio são monstros. Ele não sabe, ele não tem ideia. Ele chega lá e ele se assusta. Ele começa achando as coisas meio estranhas, né? Como é que nessa vaga da garagem só tem vassoura? Não tem carro? Só tem vassoura na vaga de garagem? Por quê? E ele vai desconfiando do que está acontecendo ali, até que no final das contas ele descobre que os moradores são monstros. E aí é uma confusão, vocês têm que ler para saber o que acontece. E o terceiro livro dessa série que eu lancei se chama Tem Visita no Condomínio dos Monstros, e é uma história de uma múmia aqui da América do Sul, do deserto do Atacama, e ela vai visitar a prima dela, que é a múmia egípcia, lá no prédio, né, para passar uns dias na casa da prima. Só que quando ela chega no prédio, a múmia não mora mais lá. A múmia que estava no primeiro livro, que estava reclamando de todo mundo, no terceiro livro ela não mora mais no prédio. E aí a múmia Aí ela chega lá para ficar na casa da prima, só que a prima não mora mais no prédio. Então ela passa uma noite na casa, um dia, né, que os monstros dormem de noite, não, dormem de dia e saem de noite para dar sustos. Ela fica um dia na casa de cada monstro, que eles hospedam ela, já que não tem onde ficar na minha casa. Só que quando ela vai para a casa do monstro, o monstro tem uma mania que ela não gosta. Cada um tem uma mania diferente. O esqueleto gosta de ficar estalando os ossos, aquilo incomoda ela, o barulho de estalar osso. A bruxa tem 180 gatos, então ela não pode nem sentar no sofá que tem um gato ali. Ela não pode comer nada porque o gato está em cima da comida. Então, assim, os gatos, 180 gatos incomodam ela. A mula sem cabeça tem mania de limpeza, então tudo limpa, não pode botar um copo aí, não pode... O vampiro, ele é mão de vaca, ele não deixa ligar o ventilador, não deixa ligar o ar-condicionado, não sei o quê, não deixa ligar a luz, as luzes são todas fracas. Então, assim, cada monstro tem uma mania, e cada mania incomoda essa visitante, essa múmia que visita. E aí você tem que ler até o final para se descobrir que ela também tem uma mania, e aí você vai saber isso no final da história. Bem, eu lancei outros livros também, alguns talvez vocês conheçam. Tem esse aqui que eu vi que você já mostrou o fundo, que é o
um menino que coleciona guarda-chuvas, que conta a história do Chico, que ele pede guarda-chuvas de aniversário, que os guarda-chuvas são o brinquedo favorito dele, né? Serve para qualquer coisa, né? Com a imaginação dele que conta. Eu tenho esse aqui que é muito legal, que é Bichos de Sombras, pela Estrela Cultural. Aliás, o guarda-chuvas é pela Globo, o dos monstros é pela RHJ, tá? E o livro que lê gente é pela Cortez. Esse aqui é pela Estrela. E é uma história muito bacana, porque ele ensina a fazer sombras, né? Sabe aquelas sombrinhas que a gente faz assim, né? Parece um pássaro voando e tal? Eu estava brincando com meus filhos de sombras na parede e a gente resolveu contar uma história de um matinho, né? Você tem um matinho lá, que eu não lembro agora como é que eu fiz o matinho. Era um matinho, a gente faz a sombra do matinho. E nesse matinho tem sempre um bicho que quer ficar lá, ou quer usar o matinho para alguma coisa. Então começava com... como é que eu vou me lembrar disso aqui? Começava tipo com um caramujo chegando no matinho para descansar na sombra, que ele estava cansado. Vou mostrar para vocês. Aí eu começo com um verso. Primeiro é um verso que você tem que... É uma adivinha, é um verso com uma adivinha, né? O carregar da moradia deixava o bicho suado e sujo. Aquela sombra ao meio-dia aliviava o... Aí você tem que adivinhar que bicho é esse. E olha, eu dou uma chance, porque tem que rimar, né? Então, aquela sombra ao meio-dia aliviava o... Ensina como fazer o caramujo com a sombra do caramujo na parede. E aí você continua a história, né? Vai sempre um bicho expulsar o outro de lá. Vai embora, lesmão nojento, ou minha rede te apanha. E se ficar por um momento, eu não me chamo mais aranha. Mas você tem que rimar. Então, quando eu falo assim, vai embora, lesmão nojento, ou minha rede te apanha. E se ficar por um momento, eu não me chamo mais caramujo, mais caranguejo? Não. Eu não me chamo mais aranha, que rima com apanha, né? E aí vem assim, pousou para descansar a asa e avistou de cima um matinho. Expulsou a aranha de casa, levou uma folha, vai e o bicho vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, até chegar nesse bicho daqui, ó. Deixa eu ver se vocês reconhecem a sombra do bicho. Tô bem. Até chegar no elefante. Então a gente vai do bicho pequenininho até o bicho grande, são versos, e vou ensinando a fazer sombras para vocês depois fazerem a história na parede de casa, né? Outro livro meu que fez muito sucesso e faz ainda é esse aqui. Quem Matou o Saci, que conta uma história de mistério. O Saci é encontrado morto num jardim de uma casa de festa. E a gente tem que descobrir quem foi que matou o Saci. E assim, e os suspeitos do crime é uma história de detetives. Os suspeitos do crime são outros bichos, outras criaturas do folclore brasileiro. Então, o Boto é um dos suspeitos, o Caipora é um dos suspeitos, o Velho do Saco. Cada um é suspeito por ter matado o Saci. E aí os detetives vão investigar essa história e vão entrevistar cada um dos suspeitos na delegacia, fazer um inquérito policial e tal, e descobrem que cada um deles tinha um motivo para querer matar o Saci, porque todo mundo odiava o Saci. O Saci aprontava com todo mundo. E aí vocês têm que descobrir as pistas para saber, no final das contas, quem foi que matou o Saci. Eu gosto muito de trabalhar com folclore, né? Eu gosto tanto, porque eu gosto dos monstros. Então, dentro do folclore brasileiro, a gente tem um monte de monstros. Folclore de Chuteiras, por exemplo, é uma história que eu criei já tem um tempo atrás, que narra uma partida de futebol. A história toda é como se fosse um narrador, um locutor esportivo, né? Bola passando para os pés, e aí, diz aí, Valdir, você que está no campo, entrevista aí o jogador. Então, como se fosse uma narração, uma locução esportiva, só que é um livro, ela é no formato do livro. Então, ela começa assim: boa noite, amigos da Rede Azul. Vai começar em instantes o jogo amistoso da Seleção Brasileira de Monstros do Futebol. O adversário de hoje é um combinado mundial de craques sobrenaturais. O nosso repórter Valdir está em campo com o técnico do time brasileiro, José Lobato, que vai bater um papinho conosco. É com você, Valdir. Oi, Carlão, quem está aqui comigo é o técnico da Seleção do Canarinho, que vai nos dar a escalação do time brasileiro. E aí, Zé, quem vem? Boa noite, Carlão. Meus cumprimentos a todos que nos ouvem agora. Nossa seleção virá com Mapinguari no gol, Mola sem cabeça na lateral direita, Cabra Cabriola e Capelobo na zaga, Curupira na lateral esquerda. O meio de campo tem Lobisomem, que se naturalizou brasileiro, porque o lobisomem originalmente é europeu, né? Negrinho do Pastoreio, Boitatá e Saci Pererê. Na frente estão Cabeça de Cuia e Romãozinho. Epa, tem que ir, estão me chamando no vestiário.
Valdir, sabe quem está no banco? E aí continua a história. É como se fosse um locutor esportivo transmitindo uma partida de futebol, onde os jogadores são seres do folclore, contra um time que tem a múmia, o vampiro, o abominável Homem das Neves e tal. Esse é o time que vai enfrentar a seleção brasileira do folclore. Então, esse aqui é o livro Folclore e Chuteiros, da editora Peirópolis. E assim como esse, eu tenho vários livros, né? Eu tenho até esse aqui é um livro que eu fiz com meus filhos e filhos de outros autores. São as crianças que escreveram a história e a gente publicou o livro, né? Essa aqui, por exemplo, é a história da minha filha, que se chama O Pequeno Monstro do Planeta Hoff, e as ilustrações do meu filho, que mostram um monstro ali devorando crianças. Assim. É uma história assim, mas é uma história de humor, para falar a verdade. Essa aqui eu acho fantástica. É do filho do Léo Cunha, que também é autor, aí de Minas Gerais. E ele tem uma história que se chama A Tartaruga que Confundiu o Pai com o Abacaxi. E aqui está a ilustração da história. Parece o pai da tartaruga ali, o abacaxi, pelo menos tem as mesmas cores, as manchas. Isso é uma história de um garoto de 8 anos de idade, sei lá. Muito bacana. E tem mais, tem esse aqui, Deu Limerick na Casa do Bicho, que é uma história que eu conto em versos também, que vai mostrando um mapinha das casas dos bichos, assim, olhando de cima, tá vendo? Como se fosse vendendo prédio, sabe aquelas folhetas de vender prédio, assim, de vender apartamento? A mesma coisa, mostra como é que é mais ou menos o mapinha da Casa do Bicho. São limeriques, que é um tipo de verso, uma poesia, né? Um verso de cinco linhas, né? Sendo que a primeira, a segunda e a última rimam, e a terceira e a quarta rimam também, e são um pouquinho mais curtinhos. E são vários livros aqui. Tem o Julgamento de Chocolate, tem a Bola, uma menina que pode ser lida de um lado para o outro, tem a Monca, que é a Associação de Monstros Caseiros. Esse da Monca, inclusive, tem um jogo, se vocês entrarem no site da Biruta, que é a editora, tem um jogo que você faz o download dele, que depois você imprime, é um jogo de cartas, tipo trunfo, né? Que você vai vendo o monstro que é mais perigoso, o monstro que é mais aqui, e aí você vai jogando. E são monstros de casa, né? São esses monstros que estão tendo um problema sério, porque as crianças pararam de acreditar neles e eles têm que se reunir para dar um jeito. Como é que a gente vai fazer essas crianças acreditarem na gente de novo? A gente tem que fazer isso, porque senão a gente vai ter que voltar a devorar elas. E aí tem essa reunião deles para descobrir formas de fazer com que as crianças voltem a acreditar nos monstros. Tem esse Julgamento de Chocolate, foi meu primeiro livro. Conta a história de um chocolate que ele é um tribunal, né, como se fosse um julgamento dele mesmo, e ele é julgado por frutas, verduras e legumes que estão tentando condená-lo por fazer mal às crianças. Então vocês têm que ver qual é a defesa do chocolate, como é que ele tenta não provar que ele é inocente, e do que os outros estão acusando ele. Essa é como se fosse um tribunal mesmo, bem legal. Robóticos. Robóticos conta a história de um casal num futuro, um futuro aí que pode acontecer um dia. E esse casal, eles ficam em casa o dia inteiro, na internet, nos games, no computador, vendo televisão, filmes e séries e novelas, o dia inteiro dentro de casa. E quem vai trabalhar no lugar deles são os robôs deles. Eles têm robôs, e ela manda o robô trabalhar no lugar dela, ele manda o robô dele trabalhar no lugar dele, e eles passam o dia todo em casa, sem ter que trabalhar. Parece legal, né? Só que daí você vai descobrindo, à medida que você lê, que eles não vivem de verdade. Eles estão sempre dentro de casa. Eles não saem, eles não fazem nada, eles não conhecem pessoas novas, eles não fazem, porque eles estão sempre dentro ou do videogame ou da televisão, vendo séries. Em vez de sair, porque você, quando trabalha, quando você vai à escola e tal, você convive com seus amigos, né? Você encontra, você brinca, você conta novidade, você aprende coisa. Então, isso eles não têm, porque eles ficam em casa o dia inteiro. É que nem a gente agora na pandemia. Eu tenho certeza que vocês estão doidos para encontrar todo mundo na escola, né? É a mesma coisa. Imagina isso no futuro, que a gente não vai mais à escola. Vou parar de apresentar aqui essas coisas e vou abrir para as perguntas de vocês.